Filon de Alexandria viveu entre o final do século I antes da Era Comum e meados do século I da Era Comum, em uma cidade que era, naquele tempo, uma das maiores metrópoles do mundo mediterrâneo. Fundada por Alexandre, o Grande, Alexandria floresceu como um centro de conhecimento, comércio e diversidade cultural. Sua famosa biblioteca e o museu, um verdadeiro centro de estudos e debates intelectuais, tornaram-na um polo de atração para filósofos, cientistas, teólogos e escritores das mais diversas origens. Era uma cidade em que egípcios, gregos, romanos e judeus conviviam, nem sempre pacificamente, mas numa constante troca de ideias. A comunidade judaica de Alexandria era especialmente importante, numerosa e bem estabelecida. Filon era parte dessa elite judaica helenizada, profundamente influenciada pela cultura grega. Ele escrevia em grego, frequentava os círculos filosóficos e estava familiarizado com os grandes nomes da tradição grega, Platão, Aristóteles, os estoicos, ao mesmo tempo em que se mantinha comprometido com a fé e os textos sagrados de sua tradição judaica. No entanto, esse compromisso não era cego ou literalista. Filon via nas escrituras uma fonte de sabedoria universal, que podia e devia ser interpretada à luz da razão e da filosofia. Essa tensão entre identidade judaica e cultura grega moldou profundamente seu pensamento. Ele buscou, ao longo de sua obra, conciliar os ensinamentos da Torá com a filosofia platônica, especialmente com a ideia de que o mundo sensível é apenas uma sombra de uma realidade inteligível e eterna. Para ele, figuras como Moisés e Abraão não eram apenas personagens históricos, mas arquétipos da alma humana em busca do divino. Ao mesmo tempo, conceitos filosóficos como o logos, uma razão ou palavra divina intermediária entre Deus e o mundo, permitiam a Philon traduzir temas da tradição hebraica em uma linguagem compreensível para os gregos cultos de seu tempo. Essa síntese entre fé judaica e razão helênica não foi apenas uma escolha intelectual, mas uma resposta ao mundo que ele habitava, um mundo onde as identidades estavam em fluxo, as tradições se cruzavam, e a religião não podia mais se expressar apenas em termos tribais ou nacionalistas, mas precisava dialogar com ideias universais. Alexandria, com sua efervescência cultural e tensão entre pertencimento étnico e abertura filosófica, foi o solo fértil no qual germinou a tentativa de Filon de unir Jerusalém e Atenas em uma única visão espiritual do mundo. As obras de Filon de Alexandria formam um extenso e complexo corpo de escritos, todos originalmente redigidos em grego, voltados sobretudo para a interpretação filosófica da Torá, o Pentateuco. Filon não escreveu sistematicamente como um filósofo escolástico, mas sua produção pode ser agrupada em três grandes núcleos: comentários alegóricos ao Gênesis, tratados filosófico-teológicos independentes e obras apologéticas ou históricas. Cada grupo revela diferentes facetas de seu projeto: unir a fé judaica à razão grega, reinterpretar os textos bíblicos segundo as categorias da filosofia platônica e estoica e defender o judaísmo diante do mundo greco-romano. O núcleo mais extenso e influente de sua obra é o chamado Comentário Alegórico ao Gênesis. Nele, Filon parte da narrativa da criação de Adão e Eva, de Caim e Abel, dos patriarcas, e interpreta cada elemento como uma alegoria da alma humana. Por exemplo, Adão representa a mente racional, Eva os sentidos, a serpente o prazer, e assim por diante. Livros como De Opificio Mundi, sobre a criação do mundo, e Legum Allegoriae, Alegorias das Leis, pertencem a essa série. Neles, Filon dialoga diretamente com o Timeu de Platão, propondo que o mundo foi criado por Deus segundo um modelo inteligível, o Logos, e que o relato bíblico da criação deve ser lido em chave simbólica. Outro grupo importante é formado por tratados filosófico-teológicos autônomos, como De Vita Contemplativa, sobre a vida contemplativa, e De Vita Moses, sobre a vida de Moisés. No primeiro, Filon descreve a vida dos terapeutas, uma seita judaica ascética dedicada à contemplação e à vida em comunidade, que ele idealiza como expressão máxima da virtude filosófica. No segundo, ele transforma Moisés não apenas em legislador, mas em filósofo por excelência, exemplo de sabedoria e mediador entre Deus e os homens. Obras como De Providentia, sobre a providência, e Quis Rerum Divinarum Hers Sit, quem é o herdeiro das coisas divinas, desenvolvem questões como a justiça divina, o livre-arbítrio e a relação entre alma e corpo, num diálogo profundo com o estoicismo e o platonismo médio. Por fim, aos escritos apologéticos e históricos, entre os quais se destaca In Flacum e Legatio ad Gaium, Embaixada a Caio.
Neles, Philon relata episódios dramáticos da perseguição aos judeus em Alexandria, sob o governo do imperador romano Calígula, denunciando os abusos das autoridades locais e defendendo a dignidade e os direitos de sua comunidade. Esses textos oferecem também um raro testemunho direto das tensões entre judeus, gregos e romanos na província egípcia. Muitos desses escritos nos chegaram graças à tradição cristã, que viu em Filon um precursor da síntese entre razão filosófica e revelação divina. Suas obras foram conservadas, traduzidas e estudadas, sobretudo por autores cristãos, o que também ajudou a moldar sua posteridade. Ainda assim, o conjunto de sua produção é uma das mais notáveis tentativas, no mundo antigo, de fundir a sabedoria bíblica com a filosofia helênica, uma ponte entre mundos que, no seu tempo, pareciam muitas vezes inconciliáveis. Filon de Alexandria via na filosofia grega, em especial o platonismo e o estoicismo, uma aliada natural da revelação judaica, não uma ameaça. Para ele, a razão humana, quando bem orientada, poderia chegar às mesmas verdades eternas que estavam reveladas nas Escrituras. Sua tarefa, portanto, não era escolher entre Jerusalém e Atenas, mas mostrar que ambas diziam, por caminhos distintos, a mesma verdade fundamental: que o mundo é ordenado por uma inteligência divina, que o ser humano tem uma alma imortal e que o bem último consiste na união com Deus por meio da virtude, da contemplação e da purificação interior. No platonismo, Filon encontrou a estrutura metafísica que mais se harmonizava com o monoteísmo judaico. Ele via no Deus de Israel o mesmo uno, transcendente e incorpóreo descrito por Platão, um ser eterno sem forma que não age diretamente sobre o mundo físico, mas que o cria por meio de um intermediário, o Logos. Esse Logos, palavra, razão, mediação, que aparece tanto na filosofia estoica quanto em Heráclito e no platonismo médio, foi reinterpretado por Filon como uma espécie de filho primogênito de Deus, o arquétipo divino segundo o qual o universo foi moldado. É o Logos quem mantém a ordem do cosmos, comunica a vontade de Deus e está presente nas escrituras como voz divina. Já do estoicismo, Filon absorveu a ética da razão, do autodomínio e da vida segundo a natureza. No entanto, ele rejeitava o panteísmo estoico, a ideia de que Deus é idêntico à substância do mundo. Para Filon, Deus é distinto do cosmos, mas sua razão, o Logos, permeia todas as coisas. Assim, ele podia afirmar que viver segundo a razão, ideal estoico, é no fundo viver segundo a Torá, porque esta corretamente interpretada é a expressão da ordem racional e moral do universo. Nesse sentido, os patriarcas bíblicos, como Abraão e Moisés, não eram apenas figuras históricas ou líderes religiosos, mas modelos de vida filosófica, homens que alcançaram a união com Deus por meio da sabedoria, da renúncia aos prazeres e da contemplação. A chave para essa conciliação estava na leitura alegórica das Escrituras. Para Filon, os relatos bíblicos não deviam ser tomados apenas ao pé da letra. Havia um sentido oculto em cada passagem, uma verdade moral, metafísica ou psicológica a ser descoberta por quem estudasse o texto com olhos treinados pela filosofia. Assim como os mitos gregos podiam ser interpretados simbolicamente por filósofos como Platão ou os estoicos, também os episódios bíblicos revelavam leis universais da alma e do cosmos. O Jardim do Éden, por exemplo, não era apenas um lugar geográfico, mas um símbolo do estado original da mente humana em harmonia com a razão divina. Em suma, Filon não via contradição entre sua herança judaica e a cultura filosófica grega. Ele via ambas como revelações complementares de um mesmo logos universal. A Torá era a lei divina dada aos hebreus, mas seus princípios, justiça, ordem, sabedoria, contemplação, eram acessíveis também à razão humana. Nesse projeto grandioso de síntese, Filon antecipou um caminho que seria seguido por séculos, por pensadores cristãos e judeus, que também buscaram, à sua maneira, conciliar fé e razão. Os principais conceitos filosófico-teológicos desenvolvidos por Filon de Alexandria giram em torno da tentativa de explicar a relação entre Deus, o mundo e a alma humana, utilizando categorias da filosofia grega, especialmente do platonismo e do estoicismo, em diálogo com as escrituras judaicas. Entre esses conceitos, o mais central e influente é o do Logos. Há outros que o acompanham e o estruturam, como a transcendência de Deus, o mundo inteligível e os poderes divinos, a alma racional e a interpretação alegórica da revelação.
O Logos é, sem dúvida, o eixo da teologia de Philon. Inspirado nas noções de razão cósmica dos estoicos e na ideia de nous e arquétipos do platonismo, o Logos é descrito como o filho primogênito de Deus, o modelo segundo o qual o mundo visível foi criado e a ponte entre o Deus absolutamente transcendente e o cosmos material. Philon insiste que Deus, em sua essência, é totalmente incompreensível e inacessível. Não pode ser nomeado, visto nem apreendido diretamente. Para manter a pureza da transcendência divina, ele propõe o Logos como mediador. É o Logos que torna possível a criação do mundo, é por meio dele que as leis divinas se manifestam, e é nele que as ideias eternas residem. Em termos bíblicos, o Logos aparece como a palavra de Deus que ordena o caos, guia os patriarcas, dá forma à lei e comunica sabedoria às almas. Outro conceito importante é o da transcendência radical de Deus. Para Philon, Deus não pode ser representado nem sequer pensado em termos humanos. Ele não tem forma, não está no tempo, não muda, não sente emoções. Qualquer linguagem sobre Deus é apenas uma aproximação, um recurso pedagógico. Por isso, Philon recorre com frequência à linguagem negativa, dizer o que Deus não é mais do que o que ele é. Essa ênfase na transcendência se distancia do estoicismo, que via a divindade como imanente ao mundo, e aproxima Philon dos futuros desenvolvimentos do neoplatonismo. Em conexão com o Logos, Philon desenvolve a ideia dos poderes divinos, que são como aspectos ou energias da ação de Deus no mundo. Ele fala, por exemplo, do poder criador e do poder real, ou do poder de misericórdia e o de julgamento. Esses poderes funcionam como expressões do Logos, que organiza e regula o mundo criado segundo esses princípios. A alma humana é também objeto de atenção filosófica e espiritual. Para Philon, a alma racional é de origem divina, caída temporariamente no mundo sensível, e seu verdadeiro destino é retornar a Deus por meio da virtude, da contemplação e da purificação interior. Essa visão é claramente inspirada na doutrina platônica da alma prisioneira do corpo e na ideia de que o conhecimento de si leva ao conhecimento de Deus. A interpretação alegórica da Escritura é o método que permite a Philon integrar todos esses conceitos à tradição bíblica. Para ele, os textos sagrados foram inspirados por Deus, mas não podem ser compreendidos plenamente se lidos apenas de forma literal. O sentido verdadeiro está escondido sob o véu das narrativas e símbolos, e deve ser desvelado pelo filósofo, como Moisés levantando o véu da realidade para ver o ser divino. Assim, figuras como Abraão, Jacó ou Moisés são lidas como símbolos da alma em sua jornada espiritual. Abraão representa a fé racional, Jacó a luta interior, Moisés a contemplação suprema. Em síntese, Philon constrói um sistema em que o Deus Uno, transcendente e eterno, cria e governa o mundo por meio do Logos, onde a alma humana é chamada à ascensão espiritual pela prática da virtude e pela busca da sabedoria, e onde as Escrituras, quando lidas à luz da razão filosófica, revelam verdades universais. Seus conceitos antecipam e influenciam de forma decisiva a teologia que os primeiros séculos, o neoplatonismo e até certas correntes místicas judaicas posteriores. Para Filon de Alexandria, a alegoria é mais do que um método de interpretação. É uma chave espiritual e filosófica para penetrar no verdadeiro sentido da Torá. Segundo ele, os textos sagrados contêm múltiplos níveis de significado, e o nível literal, embora importante, é apenas a superfície. A profundidade está nos significados ocultos, que podem ser revelados apenas a quem possui preparação filosófica e espiritual. A alegoria, nesse sentido, é um instrumento para decifrar os símbolos e metáforas através dos quais Deus comunica verdades eternas à razão humana. Filon acreditava que as escrituras haviam sido escritas deliberadamente em linguagem simbólica, muitas vezes obscura, para provocar o leitor à reflexão, à busca do sentido mais alto e ao exercício da inteligência iluminada pela fé. Ele afirmava que Moisés, ao redigir o Pentateuco, usava a mesma técnica dos grandes poetas e filósofos gregos, como Homero ou Platão, que também falavam por imagens e parábolas. Mas, ao contrário desses, Moisés era inspirado diretamente por Deus, e por isso sua alegoria tinha valor absoluto e revelador. Um exemplo clássico é a leitura que Philon faz do Jardim do Éden. Em vez de entender o paraíso como um lugar físico, ele o interpreta como o estado original da alma humana em harmonia com a razão divina,
Adão simboliza o intelecto, Eva os sentidos e a serpente o prazer irracional. O pecado original, assim, não é apenas uma desobediência literal, mas a queda da razão diante dos impulsos dos sentidos, uma leitura que ressoa profundamente com o platonismo. Outro exemplo é a travessia do deserto pelos hebreus, que para Filon representa o caminho da alma em direção à libertação do corpo e à comunhão com Deus, passando por provas, purificações e visões espirituais. O objetivo último dessa abordagem alegórica é duplo. Em primeiro lugar, ela permite reconciliar as escrituras com a filosofia, mostrando que os ensinamentos da Torá não apenas são compatíveis com a razão, mas contêm em si as mais elevadas verdades filosóficas sobre Deus, a criação, a alma, o bem e o mal. Em segundo lugar, a alegoria serve como caminho de transformação espiritual. Ao meditar sobre os sentidos ocultos da Escritura, o leitor se eleva do mundo sensível ao mundo inteligível, purifica sua alma e se aproxima de Deus. Portanto, para Filon, a alegoria é tanto uma técnica hermenêutica quanto um exercício místico. Ela permite que a Torá fale não só aos judeus de seu tempo, mas também aos filósofos gregos e a todos os seres humanos que buscam a verdade. Ao extrair de cada história bíblica um ensinamento universal e espiritual, Filon transforma o texto sagrado em um mapa da alma, em que cada personagem e cada episódio revelam aspectos da jornada interior do ser humano rumo à luz divina. A influência de Filon de Alexandria sobre o pensamento cristão primitivo foi profunda e duradoura, especialmente entre os chamados padres da Igreja, que buscaram, como ele, unir a fé revelada à filosofia grega. Embora Filon fosse judeu e não cristão, muitos dos seus conceitos, sobretudo do Logos, foram adotados e adaptados por pensadores cristãos que reconheceram nele um precursor intelectual da teologia cristã. Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio de Cesareia e, mais tarde, Ambrósio e Agostinho beberam da tradição filônica, muitas vezes sem citá-lo diretamente, pois suas ideias já haviam sido absorvidas e circulavam amplamente no ambiente intelectual alexandrino. O ponto de maior convergência entre Filon e os primeiros teólogos cristãos é o conceito do Logos. Para Filon, como já vimos, o Logos é a razão divina, o modelo eterno da criação, a ponte entre o Deus transcendente e o mundo sensível. Essa noção foi reinterpretada pelos cristãos à luz do Evangelho de João, que começa afirmando: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e o Logos se fez carne. Os cristãos viram nessa formulação uma continuidade com o pensamento de Filon, mas com uma diferença decisiva. Enquanto para Filon o Logos é uma emanação impessoal de Deus, para o cristianismo ele é uma pessoa divina encarnada em Jesus de Nazaré. Ainda assim, a linguagem e a estrutura conceitual para falar da mediação do Logos entre Deus e o mundo já estavam disponíveis graças à obra de Filon. Justino Mártir, um filósofo convertido ao cristianismo no século II, considerava o Logos como a razão universal presente em todos os seres humanos e via em Sócrates e Platão precursores do Cristo, porque haviam vivido de acordo com o Logos. Essa visão, claramente influenciada por Philon Biceiadai, permitiu a Justino valorizar a filosofia pagã como preparação para o Evangelho. Clemente de Alexandria, outro pensador do século II, foi ainda mais explícito na valorização de Philon, usando o método alegórico para interpretar as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e promovendo a ideia de uma teologia filosófica baseada na gnose cristã, ou seja, no conhecimento espiritual da verdade divina. Orígenes, um dos maiores teólogos da Igreja Antiga, também radicado em Alexandria, foi talvez o mais diretamente herdeiro de Filon. Ele utilizou largamente a interpretação alegórica nas suas homilias e comentários bíblicos, acreditando que a Escritura possui vários níveis de sentido, o literal e o espiritual, ou místico. Essa estrutura tripartida, que ele atribuía à inspiração do Espírito Santo, deve muito à metodologia hermenêutica de Filon, que também via o texto sagrado como um corpo com alma e espírito. Orígenes, como Filon, via a alma humana como uma realidade imortal chamada a união com Deus por meio do Logos e da purificação da carne. Eusébio de Cesareia, historiador e teólogo do século IV, considerava Filon como um cristão sem saber, e chegou a afirmar, embora de forma incorreta, que ele teria conhecido os apóstolos. Essa tentativa de cristianizar Filon mostra o quanto sua autoridade era valorizada no ambiente intelectual cristão.
Mesmo séculos depois, pensadores como Ambrósio de Milão usaram traduções latinas de seus textos para justificar práticas ascéticas e idealizar a vida contemplativa, como aquela dos terapeutas descritos por Philon em De Vita Contemplativa. Em resumo, Philon ofereceu ao cristianismo nascente uma linguagem filosófica para expressar seus dogmas, um método interpretativo para abordar as escrituras e uma cosmologia que conciliava a transcendência divina com a presença ativa de Deus no mundo por meio do Logos. Embora suas ideias tenham sido reinterpretadas no contexto cristão, o arcabouço filosófico que ele construiu foi fundamental para a formação de uma teologia cristã capaz de dialogar com a herança grega. Ele foi, em muitos aspectos, o elo entre Moisés e Platão, e entre estes e os primeiros doutores da fé cristã. A recepção da filosofia de Filon de Alexandria na tradição judaica posterior foi marcada mais por silêncio e esquecimento do que por assimilação ou rejeição explícita. Durante muitos séculos, Filon permaneceu praticamente ausente das discussões teológicas e filosóficas no judaísmo rabínico e medieval. Seu perfil, um judeu profundamente helenizado que escreveu em grego e utilizava categorias platônicas e estoicas para interpretar a Torá, era, em muitos aspectos, estranho e até suspeito aos olhos da tradição judaica que se consolidou após a destruição do Segundo Templo. O judaísmo rabínico, cuja base se firmou nos textos da Mishnah, do Talmud e da exegese legalista, haláshica, seguiu uma trajetória bem distinta da de Filon. Enquanto este propunha uma leitura alegórica e filosófica da escritura, a tradição rabínica priorizava a interpretação legal, a transmissão oral da lei e o comentário em aramaico e hebraico, dentro de uma matriz cultural bastante diferente da de Alexandria. Por isso, os escritos de Filon, que sobreviveram quase exclusivamente em traduções e cópias preservadas por monges cristãos, foram esquecidos entre os próprios judeus por séculos. Além disso, o uso intenso da filosofia grega, especialmente do platonismo, por parte de Filon, unido ao seu conceito altamente especulativo de Deus e ao papel central que ele atribuía ao Logos como mediador da criação, soava demasiado próximo de formulações que o judaísmo rabínico viria a rejeitar como heréticas, sobretudo após o surgimento do cristianismo. O Logos, em particular, foi reinterpretado pelos cristãos como o Cristo pré-existente, o que distanciou ainda mais Filon do campo judaico tradicional. Foi somente na Idade Média que algumas de suas ideias ressurgiram indiretamente, embora não sob seu nome. Filósofos judeus como Saadia Gaon, Ibn Gabirol e especialmente Moisés Maimônides também buscaram conciliar a fé judaica com a filosofia, no caso deles, com o aristotelismo. Embora tivessem em comum com Filon o esforço de integrar razão e revelação, e embora partilhassem algumas noções, como a transcendência de Deus, a linguagem negativa ou a hierarquia dos seres, não há evidências de que conhecessem sua obra. O silêncio quanto a Filon continuou praticamente até a modernidade. A redescoberta de Philon no judaísmo só ocorreu no século XIX, com o despertar da ciência moderna do judaísmo, Wissenschaft des Judentums, que buscava resgatar figuras esquecidas da história judaica e repensar a relação entre judaísmo e cultura ocidental. A partir de então, estudiosos como Isaac Husik, Nahum Glatzer e Harry Wolfson passaram a estudar Philon seriamente, reconhecendo nele um pensador singular que tentou fundir duas heranças, a bíblica e a helênica, em um sistema filosófico-teológico coerente. Mais recentemente, acadêmicos judeus o têm interpretado como um representante legítimo de uma das muitas formas do judaísmo do Segundo Templo, ao lado dos fariseus, saduceus, essênios e outros grupos. Em resumo, a tradição judaica posterior não assimilou a filosofia de Filon e, por muito tempo, nem sequer a reconheceu. Sua linguagem filosófica e seu uso da alegoria o tornaram uma figura marginal dentro do judaísmo rabínico. No entanto, com a modernidade e a redescoberta das múltiplas faces do judaísmo antigo, Filon passou a ser valorizado como um elo perdido entre o judaísmo bíblico e o mundo filosófico greco-romano, oferecendo um testemunho único da complexidade do pensamento judaico no limiar entre tradição e filosofia. A filosofia de Filon de Alexandria antecipa de modo notável diversos temas que mais tarde seriam desenvolvidos pelo neoplatonismo, sobretudo por Plotino e seus sucessores. Embora Filon tenha vivido cerca de 2 séculos antes de Plotino,
Há entre ambos uma convergência profunda de linguagem, estrutura ontológica e intenção espiritual, mesmo que suas fontes, ênfases e contextos religiosos fossem distintos. O primeiro ponto de contato é a concepção de um Deus absolutamente transcendente e inefável. Para Filon, Deus é o ser supremo, além de todo atributo que não pode ser descrito positivamente, apenas por negação, via negativa. Essa teologia apofática, que afirma que Deus é incompreensível e além do ser, será central no neoplatonismo, especialmente em Plotino, para quem o uno está para além do ser e do pensamento, sendo a fonte silenciosa e inatingível de toda a realidade. Outro elemento comum é a ideia de emanação. Embora Philon não use esse termo de forma técnica, sua cosmologia apresenta um Deus que não cria o mundo diretamente, mas por meio de intermediários. O principal deles é o Logos, que Philon descreve como o primogênito de Deus, o arquétipo das ideias, o elo entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Essa concepção antecipa o papel do nous em Plotino, o intelecto eterno que, a partir do uno, contempla as ideias e gera a alma do mundo. Ambos os sistemas operam com uma hierarquia do ser que parte de um princípio absoluto e se desdobra em níveis inferiores de realidade. Deus, Logos, Cosmos, no caso de Philon, Uno, intelecto, alma, no caso de Plotino. Além disso, Philon e Plotino compartilham a visão do mundo sensível como sombra ou reflexo imperfeito de uma realidade mais alta. Ambos valorizam a ascese espiritual como caminho de retorno à origem. Para Filon, o sábio, por meio da razão e da vida virtuosa, pode se elevar até Deus, purificando-se do corpo e das paixões. Para Plotino, a alma deve subir, por contemplação filosófica, da matéria ao uno, reencontrando sua fonte. Essa mística da elevação é comum aos dois pensadores, ainda que Filon a enquadre em termos bíblicos e Plotino em uma metafísica estritamente filosófica. Outro ponto de convergência está no uso de categorias platônicas para interpretar o mundo religioso. Filon leu a Torá à luz de Platão, interpretando figuras e eventos bíblicos como símbolos de realidades eternas. Por exemplo, Adão como o intelecto, Eva como a sensação, o Egito como a paixão, o Êxodo como a libertação da alma. A Plotino, por sua vez, também parte da tradição platônica, lendo o mundo sensível como uma imagem do mundo inteligível e organizando o cosmos em níveis de ser segundo uma ordem racional. Apesar dessas semelhanças, há também diferenças importantes. O pensamento de Filon está enraizado na revelação bíblica. Sua filosofia é inseparável da escritura, mesmo que helenizada. Já Plotino constrói seu sistema a partir da razão filosófica, sem referência a um texto sagrado ou tradição religiosa específica. Além disso, para Filon, o Logos é não apenas um princípio metafísico, mas também a voz de Deus, um mediador com feições quase pessoais, algo que se distancia do intelecto impessoal do neoplatonismo. Em suma, Filon pode ser visto como um elo entre Platão e o neoplatonismo. Ele não é um neoplatônico avant la lettre, mas um pensador que, ao aplicar categorias platônicas ao universo da revelação judaica, antecipou muitos dos temas que Plotino viria a desenvolver sistematicamente. Sua doutrina do Logos, sua hierarquia de seres, sua teologia negativa e sua espiritualidade da ascensão formam um terreno fértil onde os traços do neoplatonismo começam a emergir, embora ainda sob a forma de um platonismo religioso e exegético, moldado pelo mundo alexandrino e pela tradição bíblica. A relevância e o legado de Filon de Alexandria na história da filosofia e da teologia são profundos, embora tenham seguido trajetórias distintas nas tradições judaica e cristã. Sua figura ocupa um lugar singular na antiguidade. Ele é, ao mesmo tempo, um judeu fiel às escrituras, um helenista sofisticado que escreve em grego e um filósofo profundamente influenciado por Platão e pelo estoicismo. Essa confluência fez de Filon um dos primeiros grandes tentadores de síntese entre razão filosófica e revelação religiosa, um esforço que viria a moldar séculos de pensamento espiritual no Ocidente. No cristianismo, seu impacto foi imediato e duradouro.
Embora ele próprio não fosse cristão e não tenha conhecido o movimento cristão nascente, muitos dos conceitos por ele formulados, especialmente o do Logos como mediador entre o Deus transcendente e o mundo, foram prontamente reinterpretados pelos teólogos cristãos, que encontraram em Filon uma linguagem conceitual apta a expressar a natureza do Cristo. Autores como Justino Mártir, Clemente de Alexandria e Orígenes, todos influenciados pela escola alexandrina, beberam de sua obra, muitas vezes adaptando suas ideias sem nomeá-lo. A herança filônica foi assim incorporada ao arcabouço teológico cristão, ajudando a formar uma tradição exegética e filosófica que alcançaria Agostinho, os escolásticos e, de forma indireta, até a teologia moderna. No judaísmo, o caminho foi mais complexo. Como a tradição rabínica seguiu uma via centrada na halachá, na oralidade e na linguagem hebraico-aramaica, Filon, que escrevia em grego e usava a filosofia pagã, foi amplamente ignorado durante séculos. Só com o surgimento da ciência moderna do judaísmo, no século XIX, estudiosos passaram a reavaliar seu papel como representante legítimo de uma das correntes do judaísmo do Segundo Templo. Desde então, Filon tem sido visto como um elo essencial para compreender a diversidade do judaísmo antigo e os modos como os judeus da diáspora buscaram integrar sua fé às culturas ao redor. No plano filosófico mais amplo, Filon tem importância como precursor do neoplatonismo, antecipando temas e estruturas que serão mais tarde sistematizados por Plotino, como a hierarquia dos seres, a teologia negativa, a ideia de emanações e a ascensão da alma. Seu uso da alegoria para interpretar textos sagrados também influenciou diretamente a hermenêutica cristã e ressoou na exegese patrística e medieval. Filon foi, nesse sentido, um dos primeiros a mostrar como a filosofia poderia ser usada não para substituir a religião, mas para aprofundá-la e dar-lhe novas camadas de sentido. Na modernidade, especialmente no século XX, seu legado foi reavaliado sob múltiplos prismas, como uma chave para entender a interação entre judaísmo e helenismo, como fonte para o estudo do misticismo judaico e cristão, e como um exemplo clássico de sincretismo religioso e cultural. Pensadores como Harry Wolfson, David Winston e outros ajudaram a restaurar sua imagem como um autor de peso, cujo pensamento ainda pode dialogar com questões contemporâneas sobre fé, razão, identidade e universalidade. Hoje, Filon é lido tanto por estudiosos da filosofia antiga quanto por teólogos e exegetas interessados na hermenêutica bíblica. Sua tentativa de unir Jerusalém e Atenas, sem dissolver uma na outra, continua a ser uma das grandes aventuras intelectuais do mundo antigo e uma inspiração para quem busca, nos dias atuais, pensar o divino com profundidade filosófica e fidelidade espiritual.